Seja bem-vindo ao meu canal no YouTube. Eu sou a Ana Tércia Ferreira e essa é a terceira aula de uma série de 4 aulas sobre diabetes gestacional e manejo nutricional no tratamento de diabetes gestacional. Na primeira aula, nós falamos sobre fatores de risco envolvidos no surgimento e como é feito o diagnóstico de diabetes gestacional. Na segunda aula, nós conversamos sobre a influência da digestão e da composição dos tipos de bactérias no intestino com o desenvolvimento de diabetes gestacional. E hoje nós vamos continuar falando um pouco sobre o uso de probióticos na gestação, de pré-bióticos e também sobre alguns suplementos indicados no tratamento de diabetes gestacional. Bom, como a gente conversou na segunda aula, o intestino tem um papel importante, tanto na digestão dos nutrientes, né? Na questão da mastigação, que a gente conversou que começa pela boca, e a digestão dos nutrientes, que ela é diferente na gestação. Mulheres grávidas, principalmente no segundo trimestre de gestação, tem uma lentificação do processo de digestão, justamente para garantir uma absorção adequada dos nutrientes e garantir que esses nutrientes cheguem, então, até o bebê. No caso do intestino, nós conversamos sobre a existência de bactérias patogênicas e não patogênicas e como o equilíbrio entre elas, no caso, o surgimento ou um desequilíbrio, no caso, uma disbiose, pode resultar no fator de risco ou no surgimento de diabetes gestacional. E com isso, nós falamos da importância de uma suplementação probiótica, uma probiótico terapia durante a gravidez, até porque a composição das bactérias intestinais, ela se modifica do primeiro ao terceiro trimestre de gravidez, e no terceiro trimestre, por exemplo, ela é semelhante a uma gestante não adulta com síndrome metabólica, para que esse sistema imunológico do bebê ele seja estimulado para, no momento que ele vai nascer e vai entrar em contato com o mundo externo. E a partir daí, então, a suplementação, né, com uma probiótico terapia, com pré-biótico, ou seja, alimento para esses probióticos, uma glutamina, por exemplo, tem um papel importante na melhora desse funcionamento intestinal, no equilíbrio, né, dessas bactérias, com produção de butirato, por exemplo, que é um ácido graxo de cadeia curta, que vai fermentar bactérias boas, né, e que vão favorecer uma melhor absorção dos nutrientes e vão evitar que os carboidratos da dieta sejam absorvidos de forma mais rápida ou em maior quantidade, resultando numa glicemia alta. E se essa gestante não responder com aumento de insulina, ela pode ter sim desenvolvimento de diabetes gestacional. E a glutamina, que tem um papel importante no fornecimento de energia para a célula intestinal e que vai formar, então, aquelas tight junctions que eu comentei na aula passada, que vai ajudar na manutenção dessa cerca, né? A gente fazendo uma simulação como se fosse uma cerca, o intestino, evitando um leaky gut, ou seja, uma permeabilidade intestinal, que poderia resultar na absorção de substâncias que são prejudiciais ao organismo. E aí nós conversamos da questão da mastigação eficiente, do tratamento de uma hipocloridria, no diagnóstico, né, de uma hipocloridria, ou seja, descobrir se você tem menor produção de ácido clorídrico e também a remoção de substâncias tóxicas na alimentação que podem ser, sim, prejudiciais ao organismo, causando, né, ou aumentando aí um risco de um desequilíbrio entre as bactérias patogênicas e não patogênicas. E tem vários estudos, então, que mostram uma associação eficiente da probiótico terapia com diferentes cepas aí, durante a gestação, né? Principalmente a gente começar com uma prevenção no preparo para engravidar, mas principalmente lactobacillus, bifidobacterium, rhamnosus, por exemplo, que tem estudos, tem trabalhos publicados sobre essas cepas, principalmente durante a gestação e principalmente no controle do diabetes gestacional, na prevenção, no tratamento, e que melhoram, por exemplo, níveis de colesterol, triglicerídeos, inflamação e resistência insulínica. Então, tem trabalhos publicados relacionando o uso dessas bactérias durante a gravidez e a diminuição desses potenciais riscos relacionados ao diabetes gestacional. Além disso, o uso de probiótico terapia, ela está relacionada com uma diminuição, então, da inflamação, mas ela potencializa o sistema imunológico, ou seja, ela melhora o sistema imunológico da gestante e, por consequência, melhora o sistema imunológico do bebê, tá? Porque a gente tem teorias aí recentes que não existe uma comprovação específica, mas há teorias na ciência que relacionam de que o bebê já começa aí a receber imunidade da mãe dentro do ambiente intrauterino. Então, a gente melhorando o sistema imunológico da gestante, nós melhoraríamos, por consequência, a imunidade do bebê também. E existem outros suplementos, por exemplo, né, que são indicados durante a gestação, especificamente, talvez em doses um pouco maiores, né, pensando aí na melhora do funcionamento intestinal, que podem resultar numa melhora do controle da glicemia, da resistência insulínica, do colesterol, por exemplo, melhorando aí perfis glicêmicos, evitando que essa gestante
piore o seu quadro de diabetes gestacional, até evitando o diagnóstico de diabetes. Por exemplo, o ômega 3, que é um ácido graxo extremamente indicado desde o preparo para engravidar e que a gente deve suplementar durante toda a gravidez, ele está relacionado, sim, com a diminuição da inflamação e melhora da resistência insulínica, assim como a vitamina D, que tem trabalhos que mostram que a carência nutricional, ou seja, a insuficiência em relação à vitamina D, ou seja, não ter uma composição sérica no sangue de vitamina D, pode estar sim relacionada com o aumento do risco de diabetes gestacional. Então, são 2 suplementos aí que a gente já começa a pensar se você tem um fator genético, né? Tem uma predisposição para o diabetes gestacional, iniciar já a suplementação de ômega 3 e vitamina D, que são principalmente a vitamina D, uma vitamina lipossolúvel, ou seja, solúvel em gordura. O ômega 3 tem gordura, então é importante que eles sejam consumidos juntos, de preferência após uma refeição que tenha sido consumida gordura, por exemplo, tá? E no caso do ômega 3, há uma indicação aí, principalmente relacionada ao DHA, que é importante para o desenvolvimento cerebral do feto. A gente normalmente indica aí uma taxa de mínima de 500 miligramas de DHA, mas o EPA também é uma composição do ômega 3 importante, que está relacionado também com a diminuição do risco de inflamação corporal. Então, são importantes também o uso dessas suplementações. Além disso, a suplementação de magnésio, de zinco e de cromo, por exemplo, foi relacionado com a melhora da resistência insulínica e também a diminuição da inflamação, né? Além da gente saber, né, previamente, de que o magnésio a gente considera o nutriente maestro da orquestra, ou seja, ele está envolvido em mais de 300 ações enzimáticas no organismo, e o zinco tem uma relação importante aí com a produção de insulina no corpo, ou seja, esses nutrientes são importantes para ajudar na produção de insulina, para diminuir a inflamação e melhorar a resposta glicêmica. Além disso, existem mais suplementos indicados no controle e no tratamento de diabetes gestacional, mas eu vou destacar aqui o mio-inositol e o ácido alfa-lipoico. O mio-inositol e o dequiro-inositol são compostos, né, nutritivos, principalmente são fontes, né, inositólise são fontes de carboidrato e que tem uma função importante no controle da glicemia, e o uso dele foi relacionado tanto, né, do mio-inositol com o dequiro-inositol foi relacionado com uma melhora da resposta glicêmica e também da diminuição da resistência insulínica, importante, por exemplo, no tratamento de pacientes que sofrem de síndrome do ovário policístico. Além disso, o uso do ácido alfa-lipoico na gestação, em torno aí de 600 miligramas, foi relacionado com diminuição de contração, de aborto espontâneo e de parto prematuro, além da melhora também da resposta glicêmica, ou seja, somando aí o uso de probiótico terapia, de pré-bióticos, de glutamina, de vitaminas como a vitamina D, o ômega 3, o magnésio, o zinco, o cromo, o ácido alfa-lipoico e o mio-inositol, né? Então, ou seja, o mio-inositol com dequiro-inositol na dose de 2.000 miligramas por dia, mais 600 miligramas, por exemplo, do ácido alfa-lipoico, foram associados com melhora da resposta glicêmica e diminuição dos riscos de parto prematuro, contração, aborto espontâneo durante a gravidez. Ou seja, é importante você conversar com o seu profissional nutricionista para que ele possa entender o seu potencial fator de risco e indicar suplementos específicos para você de uma forma personalizada. Por isso, a gente sempre comenta sobre personalizar a terapia nutricional para cada gestante, para que a gente tenha resultados gestacionais positivos e melhora do perfil nutricional e metabólico dessa gestante. Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado dessa aula. Curte, compartilha, se inscreve no canal e eu vejo você no próximo vídeo. Até lá!